Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando sobre o Flamengo, tá? Hoje o Neto em seu programa pediu o Pedro na seleção brasileira. Na próxima convocação, Pedro tem que ser o centroavante titular da seleção brasileira. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando? Também do futuro do mercado da bola do Flamengo, que já está de olho em novo jogador aí, já para a próxima janela e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, comenta aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Né? Que não foi convocado, né? Que é um jogadorzaço, o centroavante, né? Que apanhou do cara do Jorge Sampaoli, não sei se foi pro Atlético, deu um tapa na cara, o cara Acertou. Como esse jamais poderia estar de novo no Brasil, dirigindo qualquer clube. O cara deu um tapa na cara, um soco na... O Pedro foi humilhado pelo Felipe Luiz e já passou pano, tá tudo certo, foi resolvido. Aí você pega o João Pedro, aí você pega o Estevão. A janela de contratações fechou ontem no Brasil e é chover no molhado dizer que a mais impressionante é a do Flamengo. Jorginho, Samuel Lino, Saul, Carrascal e Emerson Royal são 5 jogadores de seleção. E 3 deles, Saul, Samuel Lino e Jorginho, já estão jogando uma barbaridade, fazendo muita diferença aqui no Brasil. E a pergunta que a concorrência pode estar fazendo é a seguinte: mas quanto que o Flamengo gastou nessa janela? Só que essa não é a pergunta mais apropriada. A pergunta é quanto o Flamengo lucrou na janela de contratações. Você não ouviu errado, não. Para trazer esses 5 jogadores, o Flamengo lucrou nessa janela de contratações. Porque ele vendeu o Wesley, o Gerson e o Matheus Gonçalves por 373,3 milhões de reais. E para trazer os 5 que eu mencionei, ele gastou 277, ou seja, o lucro do Flamengo na janela, para melhorar tanto o elenco, foi de 96,3 milhões. Por que isso acontece? Porque tem um ditado, né, com quem mexe com grana, com quem entende com grana, que é o seguinte: dinheiro traz dinheiro. Quando você está bem administrado, arrecadando muito, com a casa em ordem, o dinheiro vai trazer dinheiro. É o caso do Flamengo agora. Na parte técnica, eu já falei, acho que é impressionante como o Jorginho, Saul e Samuel Lino estão jogando. Eu acho que o Emerson Royal e o Carrascal estão no nível abaixo, são opções para rodar o elenco. Mas vamos falar dessa janela, que eu acho que é a mais impressionante da história dos pontos corridos. Ela supera a de 2019, quando o Flamengo trouxe Rafinha, Gerson e Felipe Luiz no meio da temporada. Ela supera a do Botafogo no ano passado, quando o atual campeão brasileiro trouxe Vitinho, Alex Telles, Almada e Igor Jesus. Essa janela, ela melhora o que já era muito bom, que é o time do Flamengo. O Palmeiras, puxado pelo Andreas Pereira, faz uma janela muito boa. Eu acho que o Andreas está no patamar desses jogadores do Flamengo que eu mencionei. Danilo do Botafogo também está nesse patamar, de quem tem condição de fazer muita diferença. Mas na soma, né, do pacote que veio, do que já tinha, o Flamengo fica muito forte. E eu não consigo enxergar em outras janelas, nem em 19, nem no Botafogo ano passado, nada semelhante ao que o Flamengo faz nesse ano. A concorrência tem 2 caminhos. Pode simplesmente olhar para esse poder de investimento, essa força que é o Flamengo hoje, e falar: paciência, né? Os caras têm muito dinheiro. Ou podem correr para chegar lá. São 2 caminhos. Qual o seu clube vai escolher? Vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre essa situação envolvendo o Marcos Leonardo. Cara, essa bola ainda tá quicando. O que aconteceu foi o seguinte: São Paulo já tinha acertado tudo, preparado o anúncio oficial para trazer o Marcos Leonardo. Chegaram a falar que o jogador viria de graça por empréstimo e que o São Paulo iria pagar alguma coisa e tal. Enfim, resumo da ópera. O Al Hilal, na última hora, pediu dinheiro e o São Paulo não tinha o dinheiro que o Al Hilal estava pedindo. E agora, o Marcos Leonardo continua no Al Hilal, não saiu. Com grande parte dos mercados já fechado, a tendência é que o jogador permaneça na equipe árabe, porém, sem muito espaço. Frazoeiro, você disse no começo do vídeo que o Flamengo ainda pode sair ganhando. O que vai acontecer é o seguinte: Marcos Leonardo, excelente jogador, vai ficar 3 meses aí só jogando a Champions League Asiática. Parece que ele não vai ser inscrito lá no Campeonato Árabe. E aí, daqui a 3 meses, em dezembro, abre a janela de transferência. O Marcos Leonardo vai estar no mercado, porém desvalorizado. Então o Flamengo, caso queira realmente contratar o jogador como quis agora, o Flamengo vai ter um jogador desvalorizado e o Flamengo vai poder comprar ele mais barato para a temporada que vem.
Como eu disse, vai depender se o Flamengo ainda vai querer contratar o Marcos Leonardo. Havia um interesse agora durante essa janela, acabou que não foi pra frente. Acho que pela escolha do próprio jogador mesmo, ele quis ir pro São Paulo. E aí a negociação não aconteceu, a negociação não saiu. O jogador chegou a forçar a saída do Al-Hilal, chegou a aceitar, reduzir o salário para jogar no São Paulo, porém isso não aconteceu. Vai deixar os antes desesperados. O Flamengo já se pronunciou sobre o grupo que quer investir 4 bilhões de reais para fazer a cidade Flamengo no espaço do terreno do gasômetro. Grupo bilionário querendo fazer uma parceria com o Flamengo. Era a ideia desse grupo bilionário construir não só o estádio do gasômetro, mas construir a cidade Flamengo. Nessa cidade teria shopping, hotel e o estádio, uma área ali de fast food e tal. O estádio seria, obviamente, a atração principal. Porém, teria shopping, teria também um hotel, onde iria abrigar ali, hospedar ali, torcedores rubro-negros que viessem de todo o Brasil. A ideia era investir 4 bilhões de reais no complexo inteiro. Eles teriam direito a usufruir durante 15 anos do complexo. E no estádio, o Flamengo ficaria com 100% da bilheteria. Quando tivesse algum evento extra, vai ter um show, eles ficariam com a maior parte e o Flamengo com a menor parte. Pois bem, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também no que o pessoal aí anda falando do Flamengo, tá? Teve um bom debate no Jogo Aberto, onde um dos comentaristas falou que o Flamengo vai acabar com a graça do futebol brasileiro, isso mesmo. Ganhando de todo mundo, contratando quem quer, então vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Tá bem interessante. Eu vou falar até uma coisa para poder ficar no presente, mas já projetar o futuro. Se os clubes brasileiros, como um todo, eles não se organizarem, vai acabar a graça do futebol brasileiro. Tô falando sério. Acabar a graça. O que é acabar a graça? Todo ano, o Flamengo, não sei se vai ganhar tudo, que ganhar tudo é difícil também, calendário apertado, para lá, para cá. Mas se você for analisar, gente, hoje quem pode fazer frente? Nos pontos corridos. É difícil até o Palmeiras, que é bem organizado, tem um bom time, barra elenco, bom treinador. O próprio Cruzeiro que tá tentando aí sair, mas oscila demais. O Flamengo não vai perder pontos para Sport, para Vitória, para Ceará, sobretudo quando prioriza esse campeonato. O Everton fala muito sobre a Copa do Brasil. Pessoal, o planejamento da diretoria foi focar na Libertadores e no Brasileiro e a Copa do Brasil. Se der com os reservas, beleza. Não deu. Tanto que no jogo de ida contra o Galo era o time reservaço. Mas foi nos pênaltis, venderam caro. É verdade. Só que o time reserva do Flamengo, ontem eu fiz esse exercício, faça você aí na sua casa, telespectador, internauta, presta atenção. O time reserva do Flamengo, do 1 ao 11, supera 15 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Em suma, se os times brasileiros não se organizarem da forma como o Flamengo, e foi um processo um tanto quanto demorado, de 10, 15 anos, o que era o Flamengo há 15 anos? Olha o que o Flamengo se transformou. Se vocês não se mexerem agora, vocês já ficaram pra trás, vão ficar ainda mais e vai acabar a graça do futebol brasileiro. Perdeu ponto pro Ceará, rapaz. Perdeu o Flamengo, você acha que não vai perder ponto? Pelo amor de Deus, mas não tem como. Perdeu pro Santos. Peraí, foi na volta não é assim não. Perdeu pro É mais Cruzeiro difícil também. do Flamengo. Não vai perder ponto o quê? Mas já oscilando de outra, Edu. Que isso? Outra, entendeu? Não vai, acabou a graça do futebol brasileiro. Pelo amor de Deus, o Flamengo tem 3 times. É isso. E o terceiro time, eu concordo com a Capela. O terceiro time ganha de 10 dos brasileiros aí. Os 10 clubes brasileiros, sobrando o Brasileirão. É muito forte. O trabalho que eles estão fazendo é perfeito, é muito bom e a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer. A grandeza não é por causa dos 8-0, não. Entendeu? Que o Vitória não marcou meio de campo, deixou livre. O Arrascaeta faz o que... O Arrascaeta fez o que Felipe Coutinho fez com o Santos. Não consigo ver. Porque deixou livre. Pergunta pra vocês. Quem é que se arrisca a responder? Tem alguém pra bater o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Acho que não tem. Acho que a briga até o final será entre Flamengo e Palmeiras. Os 2 melhores elencos, os clubes com melhor dirigidos, melhor administrados, que têm o maior poder de contratação. O Palmeiras investiu 700 milhões nesse time, mas faturou mais de 900. Sabe quanto o Flamengo gastou nessa janela? 277 milhões. Então, olha aqui, ó. Sem grana não se faz futebol. Os jogadores. Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino, Carrascal. 277 milhões. Agora eles não me falam quanto é que botou no bolso. Sim. Que foi o Wesley embora. Agora veja aqui. Gastou 277. Trouxe esses caras todos. Sabe quanto botou no bolso? 475 milhões. Isso é gestão.
Sim, Flamengo e Palmeiras, pelos elencos. Fala aí. Então, eu acho que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, eu acho. Mas favoritismo total pro Flamengo. Flamengo, primeiro, que eu acho que do jeito que está a pontuação, a decisão vai ser nos confrontos diretos. O Flamengo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque e vai jogar com o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Maracanã. O Palmeiras perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Allianz Parque. Só que nesse desenho, vamos supor... É importante isso que ele está falando, desse mando de jogos. Que é assim, olha todos os jogos que tem pela frente, tanto o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo vai ganhar a maioria, concorda? Vai empatar um pouquinho, vai perder um pouquinho. O Palmeiras é a mesma coisa. Então essa pontuação vai ser difícil de ter mais distância, jogando com os outros times. Então o confronto direto vai tirar alguém da competição. E os confrontos diretos dos 3 primeiros colocados, todos são no Maracanã. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O Flamengo se tornou o primeiro clube da América do Sul a ultrapassar 40 milhões de reais por mês de folha salarial, e isso está muito associado aos últimos reforços. O Flamengo tem hoje em seu elenco 16 atletas com salários a partir de R$1 milhão. Vou repetir, 16 jogadores com salários a partir de R$1 milhão. 3 deles superam os R$2 milhões. Eu me refiro a Saúl, jogador que veio do Atlético de Madrid, a Jorginho, jogador que veio do Arsenal, e a Samuel Lino, que teve seu salário triplicado em relação ao que recebia no Atlético de Madrid. O Flamengo pode se dar o luxo de gastar tanto porque arrecada demais. No primeiro semestre desse ano foram 740 milhões de receita sem vendas de atletas. A expectativa é de mais um recorde de arrecadação ao longo do ano de 2025. O Flamengo deve superar R$1 bilhão e 600 milhões de reais, incluindo vendas de atletas até o fim dessa temporada. O pessoal da Band Rio aí, os donos da bola Band Rio também, trouxeram informações aí a respeito do Pedro, tá? Trouxeram uma análise aí do Pedro, pedindo ele na seleção brasileira. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Falar do excelente negócio que o Flamengo fez com o Santos. Isso porque o Flamengo emprestou o Vitor Hugo para o Santos. O negócio está fechado, inclusive o Santos anunciou já o Vitor Hugo. O Flamengo emprestou o Vitor Hugo ao Santos sem a obrigação ou sem a opção de compra por parte da equipe santista. Com isso, só para eu poder explicar a vocês, é basicamente assim a cláusula. Se chegar uma proposta pelo Vitor Hugo, o Flamengo vai lá e avisa: o Santos, eu tenho essa proposta aqui de 10 milhões, de 20 milhões, de 50 milhões, de 100 milhões. Cabe ao Santos cobrir ou não a proposta. Se o Santos cobrir a proposta, o jogador permanece no Peixe. Se o Santos não cobrir a proposta, o Flamengo pode vender ele para qualquer... Opa, meu amigo, tudo bem? O Flamengo pode vender ele para qualquer outra equipe do mundo a qualquer momento. E aí eu vou dizer por que é um excelente negócio. Lembra do João Lucas, que eu acabei de falar dele, que foi convocado pela primeira vez, está aqui também com o técnico Carlo Ancelotti? O João Lucas pertencia ao Flamengo. Aí no tempo ainda do Jorge Sampaoli, o Flamengo emprestou o João Lucas para o Santos. E o que aconteceu foi que o Lyon da França quis comprar o João Lucas. E o Flamengo conseguiu vender o João Lucas no Santos por 40 milhões de reais. Na época havia uma taxa de vitrine que o Flamengo teve que repassar ao Santos e o Flamengo repassou essa taxa. Agora, o Flamengo tenta repetir o mesmo excelente negócio, a mesma excelente operação que deu certo lá em 2019. O Flamengo tenta repetir agora novamente, porém com o Vitor Hugo. Os dois jogam ali no meio campo, posições bem parecidas. O João Lucas era mais jogador de marcação, o Vitor Hugo é mais jogador de criação, mas a ideia do Flamengo é repetir a mesma excelente negociação, o mesmo excelente negócio. Idade do Flamengo. O Flamengo recebeu uma proposta de 4 bilhões para a construção de um grande complexo chamado Cidade do Flamengo, que incluiria estádio, hotel, shopping e estacionamento. Segundo o Jorge Nicola, o Flamengo recebeu uma proposta de 4 bilhões de um grupo de investidores dos Estados Unidos, Espanha e Colômbia para construir a Cidade do Flamengo, com um estádio para 100 mil torcedores, shopping, hotel e estacionamento. O projeto liderado pelo grupo Urbas será 100% custeado pelos investidores e o clube terá 100% de receita em dia de jogos de futebol e uma porcentagem menor em outros eventos como show e esporte por 15 anos. A notícia acabou de ser vinculada pelo Jorge Nicola e obviamente não foi confirmada pelo clube, mas já dá para ter uma dimensão de como ficaria nessa imagem que está viralizando nesse momento do estádio do Flamengo, né? Que vai ter hotel, shopping, bom, pelo menos é isso
o que passou o jornalista. Já pensou, meu amigo, o Flamengo com um estádio desse, com capacidade para 100 mil pessoas? Vamos falar de Pedro? Vamos parar com essa quinta série, que tá todo mundo aqui no estúdio se acabando, ninguém quer trabalhar mais? É verdade. Vamos lá? Vamos lá. Só tô esperando o Vini botar aqui o... Aí, ó. Al Rayyan fez uma proposta de 110 milhões, praticamente 110 milhões, pro Flamengo. E o Flamengo naturalmente recusou, até porque o malvado tá com boi na sombra, né, Fernando e Amêndola? Só um porém. E vocês sabem quem é o treinador do Al Rayyan, né? Esse mesmo. Não tá lembrado? Porra, não lembro. Ó, o Clebão sabe. Começa com A, termina com J. AJ. É melhor ficar quieto. Se tiver que falar a verdade sobre esse senhor aqui... Calma, Getúlio, vá, porque não, aí mas a gente agora já é oficial, pô. Não, agora não, oficializou. Inclusive nas férias esteve aqui. Na verdade já era oficial, né? É. Só esqueceram de avisar para algumas partes da história. Para algumas partes interessadas da história, né? Exatamente. Mas agora já oficializou, já tá tudo certo. Pô, certo é certo demais, mas assim, que seja feliz. É claro. isso que mais importa. Uma faísca vira programa de fofoca. Só que tem uma coisa. Tem uma coisa. coisa. Acordos aí que a galera esquece de avisar para os envolvidos. Não, e a gente tá aqui desejando a felicidade dele, mas essa felicidade dele é sem o Pedro. Sem o Pedro. É sem o Pedro. Deixa o Pedro aqui. E 110 milhões o não leva ator nem... Não leva. E assim, é bom a gente ter essa informação, até porque não vamos esquecer que antes de dar o problema do Pedro com o Felipe Luiz, tivemos o problema de um dirigente do Flamengo ter tido uma conversa vazada em que afirmava que o Pedro era negociável por, acho que 20 milhões de euros, se eu não estou enganado. Que é o valor, uma proposta de 20 milhões de euros, se vier, a gente vende. Então, assim, é o recado para os demais que o Pedro, pelo menos nesse momento, não está à venda. Finalmente, né, o ser aquático? Finalmente, né, que ele entenda que se ele quiser ser feliz, ele vai ser feliz fora do campo. Porque no campo ele vai ser infeliz, porque o Pedro não vai. É verdade. Teve um amigo meu que ficou chamando o ser aquático de verbo. Aí eu falei, pô, mas verbo? Tipo, verbo? Pô, é um peixe grande, é um golfinho. Ele é um verbo. Eu falei, que verbo? Ele bota. É porque pronuncia diferente, obviamente, mas se escreve da mesma forma. O povo tem uma criatividade, né? Se tivesse para trabalhar, era um negócio bom, né? Meu Deus do céu, a gente ia estar muito bem, muito melhor. Vamos lá, tem tempo ainda, Vini Show? Tem muito tempo ainda, 1 minuto e meio, tem gente que... Números do Pedro na tela pro Fernandão falar se tá bom, se tá ruim. Que, inclusive, os números dele depois da polêmica com o Felipe Luiz já superaram, em um curto espaço de tempo, os números dele até então. Então, rapaz, que loucura, então isso diz o quê? Diz Filipinho muito tava certo. sobre o Felipe Luiz. Perfeito. E a gente falou isso, falei lá no Instagram também, que a resposta sobre tudo o que estava acontecendo ia dizer muito mais sobre o Pedro do que sobre o Felipe Luiz. Isso aí. A gente tá vendo tudo acontecer. Ontem a gente conversou com o Edu, ex-Cruzeiro, ele se declarou pro Vasco ontem, artilheiro da Série B, falou que o melhor atacante do Brasil hoje pra ele é o Pedro. Se ele mantiver esse nível dele, ele vai estar na próxima convocação. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo, hein? O que vocês acham aí? O Pedro já merece sim uma convocação para a seleção brasileira, né? Mas, infelizmente, né, o Pedro sempre que vai para a seleção, sempre tem alguma coisa. E aí, arriscariam? Queriam o Pedro na seleção brasileira? Eu deixo o Pedro no Flamengo, deixo ele de bem com a vida lá no time do Mengão, né? Não arrisca mais nada, né? O que é que vocês acham? A respeito dessas contratações, vocês acham que o Marcos Leonardo seria um bom nome aí para o time do Flamengo futuramente? O que é que vocês acham? Essa questão também do estádio, né? O Flamengo, que o Bap tinha até falado que o Flamengo não ia mexer com o estádio e agora ele está aí, né? Dando algumas especulações sobre o novo estádio do Mengão. Mas e aí, o que é que vocês acham, né? A respeito do time do Flamengo, ultimamente as notícias estão sendo essas, né? Já que vai ter uma parada aí, os caras estão de férias, né? Então pegaram aí 3 dias de descanso, voltam a treinar acho que sexta-feira. Mas é isso aí. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!